A medida 579, medida provisória, pelo menos está servindo para abrir certas feridas. E o setor elétrico, aparentemente bem organizado, tem coisas que merecem mais atenção, porque ele é essencial, é importante e não pode ser feito, construído em cima de ONGs ou caprichos, né, de quem estiver no poder. Nossa presidente foi ministra das Minas e Energia, mas é economista. Ele nunca teve a responsabilidade de operar, de tocar uma usina, de fazer manutenção, de viver o drama, vamos dizer assim, de viabilizar uma instalação nem sempre tão bem feita quanto a gente gostaria que fosse. Aliás, há uma diferença muito grande entre projeto e a realidade. Ainda mais num clima como esse em que nós vivemos, em que a contratação é pelo menor preço e de tudo, de projeto, equipamento, etc. Aí a gente vê o que vê: atrasos, máquinas que não funcionam, acidentes de todo tipo. É uma tremenda irresponsabilidade técnica. Quem fez a Lei 866 de 1993, acho que nunca trabalhou no setor elétrico, não sabe o que ele significa. Então, o problema da tarifa, que é o que todo mundo gosta de falar, porque é mais simples, equações do primeiro grau aí, quando muito alguma de probabilidade, mesmo ele mostra que existem contradições fantásticas que têm que ser resolvidas, né? E também grupos de poder extremamente poderosos, como é o caso da Fiesp. A Fiesp sempre exercitou um lobby gigantesco em Brasília. Isso sou testemunha desde os tempos que era presidente da Copel. Então, esse lobby, ele não é saudável ao Brasil, porque cada região tem a sua maneira de ser, tem a sua forma de agir, as suas necessidades básicas. E o resultado é que nós encontramos, vamos dizer assim, influências perniciosas que inclusive prejudicam outras regiões do Brasil. O sul do Brasil, agora o norte, que são produtores de energia, a própria Bahia, foram tremendamente prejudicadas pelo ICMS da energia, que passou a ser cobrada na fonte de consumo. Então, trocaram o royalty pelo ICMS, 1 por 5. Isso tudo mostra a habilidade e a manha dos paulistas em conseguir o que bem entendem. Mas, aqui vendo o que o Roberto escreve, nós podemos ver que outras questões são importantes. É o caso do mercado livre. A usina hidrelétrica, ela, diante das regras estabelecidas, ela vive 880.
se a usina verter, se a água passar pelo vertedor, a energia que ela produz não vale nada. Se, por outro lado, a água não está vertendo, o preço é outro. Então, são dois extremos que tornam a atividade da direção de uma empresa estatal ou privada, geradora, uma atividade de alto risco, né? E mais ainda com interferência direta do governo, né? De repente sai um decreto que estabelece um teto, um limite e vai por aí afora. E isso é muito ruim. Aliás, o Brasil é o país da demagogia, né? Nós acreditamos em maná, em milagres, e isso vale para todas as concessões. O resultado é que o saneamento básico é péssimo, o transporte coletivo é ruim, telecomunicações está longe de ser o que nós desejamos, porque além da questão tarifária, tem a interferência política, né? Onde se a empresa é estatal, ela até vereador nomeia superintendente. E se for privada, ela fica entre os queridinhos dos chefes, né, os familiares, de modo geral, que nem sempre têm habilidade sequer para tocar uma quitanda. Então, o problema da energia elétrica, das concessionárias, é a falta de uma avaliação técnica real, né? Auditorias. Nós temos aí as agências que teoricamente deveriam fazer isso, mas desde sua origem elas tiveram seus recursos contingenciados. Foi preciso um esforço muito grande do Tribunal de Contas da União para que elas abrissem concurso e viessem a ter quadro próprio de funcionários. Só que esse pessoal não evolui por decreto, né? Então, até as agências terem maturidade e capacidade de enfrentar esses mamutes que são as concessionárias, vão levar algumas décadas. E o resultado está aí, né? Há algumas contradições apontadas pelo Roberto, como essa da energia, o preço que é pago para a geradora e o preço que chega ao consumidor final, se ele não estiver no mercado livre. Quer dizer, são diferenças cavalares até para compensar as benesses que as eletrointensivas têm nesse setor construído para agradá-las, né? Então a questão toda é tentar entender isso aí, né? E pior, né, com a medida provisória 579, feita justamente no momento em que os reservatórios estão lá embaixo, né? É como se o governo dissesse, olha, gastem energia, está sobrando energia, quando a situação é exatamente o contrário. A gente fica preocupado com o futuro. Quer dizer, essa demagogia, essa visão extemporânea, intempestiva do setor elétrico, ela é assustadora, porque demonstra imaturidade, demonstra a ignorância numa área que a gente imaginava que tivesse maior capacidade. Então, gente, vamos comprar lampião, né? Instalar geradores de emergência, vamos
partir para uma estratégia de convivência já bastante provável de um racionamento nacional, que agora será nacional até porque, com as interligações fortalecidas, não há desculpa quase para restringir o racionamento a uma região. É uma pena, né? O Brasil pode reduzir seu custo, né? Basta o governo federal concluir as obras que começou, né? Com a duplicação da BR-116, a ferrovias, etc. Nada disso aconteceu, né? Faz anos que o pessoal de IBAMA e outros enrolam e o Brasil perde nesse açougue, essas nossas rodovias, milhares de brasileiros e bilhões de reais. E é interessante até porque nós teríamos soluções como rapidamente estimular a navegação entre portos brasileiros, né? Mas a burocracia que se instalou nisso aí, interesses corporativos e outras coisas, são pesadelo. O custo do Brasil, que poderia ser infinitamente menor, acaba sendo elevado porque os carimbos são caros e o uso desses carimbos um problema sério. E aí, para compensar toda a malandragem, eles vêm para cima de um setor que não pode falhar, que é o setor elétrico. Parabéns ao Roberto por esse artigo.